Oi pessoal, aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a trilogia Scythe, ou a trilogia do Ceifador, do Neal Shusterman. Como vocês podem perceber, eu estou de cenário novo. Eu sempre tive vontade de ter um cenário que tem um pouco mais a ver com o assunto que eu falo aqui no canal, então comprei duas prateleiras recentemente e coloquei livrinhos. Eu até mostrei o processo de organização dessas prateleiras, os livros que eu escolhi colocar nelas, e tá tudo lá no meu Insta. E por falar em Insta, já me segue lá no Instagram, eu deixo o link aqui na descrição e sempre que possível eu tô lá contando um pouco sobre o meu dia a dia, sobre as minhas leituras atuais, enfim, sobre a minha vida no geral. E eu vou deixar o link aqui embaixo do IGTV que eu fiz com a organização dessas duas prateleiras. Também fiz um mini bookshelf tour mostrando cada livro que tem. E antes de eu começar a falar sobre essa trilogia maravilhosa, já se inscreve no canal caso você não seja inscrito e deixa o seu like desde já pra poder me ajudar na divulgação desse vídeo. Então, como eu falei no começo do vídeo, hoje é dia de falar sobre essa trilogia do Ceifador, ou trilogia Scythe, como você preferir chamar, desse autor maravilhoso, que é um dos meus autores favoritos, Neal Shusterman. Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre essa trilogia e, quem sabe, convencer você a ler. Então vamos começar do começo. A trilogia do Ceifador é uma trilogia de ficção científica jovem e adulta. Como vocês podem ver, já teve os 3 livros lançados aqui no Brasil e o Timbre, que é o terceiro, acabou de ser lançado esse ano aqui no Brasil. Então eu fiz a leitura desse livro e já falei, meu Deus, preciso conversar com as pessoas sobre essa trilogia que eu tanto amo. E eu não vou conseguir ficar segurando os 3 livros aqui, então vamos falar de um deles de cada vez. Começando então pela premissa dessa história e, logicamente, também falando sobre o primeiro volume, que é o Ceifador. Nesse livro a gente vai conhecer um mundo em que, finalmente, a sociedade, a humanidade alcançou uma utopia. As pessoas que vivem nesse mundo, elas não precisam mais se preocupar com doenças, elas não precisam mais se preocupar com guerras, com pobreza, com preconceito e, principalmente, elas não precisam se preocupar mais com a morte por causas naturais. Então você pode, basicamente, viver pra sempre. Você tem a garantia de que você nunca vai morrer por nenhuma doença, nenhuma coisa assim que cause uma morte natural e, na verdade, também nem por uma morte por assassinato ou suicídio, enfim. Você não morre, você tem aí garantido praticamente a sua imortalidade. Porém, como já era de se esperar, em algum momento a Terra acabaria tendo esse problema da superpopulação, porque o nosso planeta ele vai suportar só até um certo número de pessoas, então chega um momento em que não dá pra viver tanta gente assim. Então, essa sociedade acabou chegando aí à conclusão de que seria necessária alguma maneira de controlar a população. E a maneira que eles escolheram foi criar a Ceifa. A Ceifa ela é formada, então, pelos ceifadores, e esses ceifadores são as únicas pessoas que têm o poder de tirar a vida de outras pessoas. E não se usa mais o verbo matar. Cada vez que um ceifador mata uma pessoa, na verdade, ele está coletando essa pessoa, e esse é o trabalho do ceifador. Ele precisa coletar pessoas para poder manter aí a população num número aceitável para que a Terra consiga suportar. Além disso, nós temos a Nimbocúmulo, que é aí uma inteligência artificial que domina o mundo. Ela é como se fosse uma entidade realmente que controla tudo no planeta, não é apenas em um lugar. Ela é onisciente, ela é onipresente, ela é realmente como se fosse uma entidade assim divina, só que ela é um programa de computador, né, que foi criado pelos seres humanos e foi evoluindo ao longo dos anos, então agora ela controla tudo, ela sabe de tudo e ela auxilia os humanos a tomarem as decisões necessárias para o mundo continuar funcionando. E como também ela já criou a própria consciência, ela também toma decisões sozinha, e aí o mundo vai andando dessa forma e é tudo maravilhoso. Só que não. E no primeiro livro, Ceifador, a gente vai acompanhar a história da Citra e do Rowan, que são os protagonistas, e eles vão ser chamados para ser ceifadores. Eles entram num treinamento em que o objetivo no final é se tornar um ceifador. O ceifador, ele é a pessoa assim que tem o trabalho mais nobre, ele tem como se fosse uma patente, sabe? A patente mais alta, o melhor ser humano, o mais importante de toda essa sociedade é o ceifador, porque é a única pessoa que tem esse poder de tirar a vida de outras pessoas. Então ser chamado para ser ceifador é uma honra, realmente. Passar por esse treinamento é uma honra, e se tornar um ceifador é a garantia de que você realmente vai viver para sempre, porque os ceifadores não podem morrer nunca de nenhuma maneira. A única forma que eles podem fazer isso é se autocoletando. Só que o preço que você paga é ter que tirar a vida das outras pessoas, porque esse é o seu trabalho. Então a gente acompanha a jornada desses dois protagonistas. Eles vão ter um mentor chamado Ceifador Faraday, que é um dos meus personagens favoritos dessa história. Ele vai ser o mestre, né, o guia espiritual deles durante esse processo todo, esse treinamento. Bom, essa é a história inicial de O Ceifador. Gente, eu li esse livro em 2017 e eu lembro que, assim, ele foi um favorito sem pensar duas vezes. Assim que eu terminei a leitura, eu falei, meu Deus, esse é um dos meus livros favoritos. Que história maravilhosa. Apesar de ele ter uma premissa, assim, um pouquinho mórbida, e o livro ele tem um tom bem mórbido no começo, aos poucos isso vai se desenvolvendo e a gente vai ficando, assim, mais entretido pela história. E a história ela traz muitas
reflexões sobre a vida e morte, sobre, enfim, como a gente lida, né, com essa coisa da morte, principalmente nós que vivemos aqui no que eles chamam de era pré-mortal, então eles vivem na era pós-mortal, porque agora eles não morrem mais. Então o primeiro livro traz muitas reflexões em relação a isso. É um livro cheio de reviravoltas, é uma escrita, assim, eletrizante. O Neil Shusterman deixa a gente grudado realmente nas páginas. E ele tem umas reviravoltas, assim, uma ou outra eu até já esperava, mas a maneira como o Neil Shusterman constrói isso é realmente incrível e, meu Deus, eu amo muito esse livro, vocês não têm ideia, realmente é um dos meus favoritos da vida. Só queria deixar avisado aqui que não vai ter spoilers nesse vídeo, então você pode assistir tranquilo que você não vai receber nenhuma informação que vai estragar a sua experiência. Eu realmente só quero convencer você a ler, mas sem nenhum spoiler. Então agora partimos para A Nuvem, que dá continuidade à história iniciada pelo Ceifador. Em A Nuvem a gente continua exatamente de onde o primeiro livro parou, e a gente vai ver as consequências de certas coisas que aconteceram com a Citra e com o Ron no primeiro livro. Temos também a inserção de alguns personagens novos. A partir do momento que o livro vai explorando um pouco mais esses personagens, a gente percebe que a história está se expandindo. A história ela deixa de ser apenas uma história sobre a ceifa, sobre os ceifadores e sobre essa coisa de morrer ou não morrer e como que é essa relação dos seres humanos com a mortalidade, coisas do tipo, pra ser uma história que vai abordar outros assuntos, religião, poder, né, como um todo, o fato de você ser poderoso, o que isso pode causar com as pessoas, enfim, vai ter muita treta e mortes e assim, é um negócio muito louco, a história realmente expande, é um mundo muito rico e tem um final que, olha, é impossível você terminar A Nuvem sem querer ler a continuação, porque o final é um cliffhanger de deixar o nosso queixo no chão e você fala, meu Deus do céu, o que vai acontecer no terceiro livro? Eu li A Nuvem em 2018, então vocês imaginam como que foi pra mim ficar 2 anos esperando a continuação pra saber o que ia acontecer depois daquela grande revelação no final. Eu também gostei muito de A Nuvem, tanto quanto o Ceifador. Fiquei um pouquinho assim desapontada com o fato da história ter tomado alguns rumos diferentes, mas ainda assim eu achei a história maravilhosa, também tem várias reviravoltas e é eletrizante também, você fica preso à história durante a leitura, então assim, é tão bom quanto o Ceifador. E então a gente parte para O Timbre, que é a conclusão dessa trilogia. Como eu falei, eu tinha ficado um pouquinho desapontada com essa expansão do mundo e com os rumos que a história tinha tomado, porque foram rumos que eu não esperava e eu fiquei super em dúvida se eu tinha gostado ou não. Fiquei naquela, sabe, naquele em cima do muro, não sei se eu gostei, não sei se eu achei meio desnecessário, enfim. Então quando eu comecei a ler O Timbre, eu estava super apreensiva, apesar de achar que sim, eu ia gostar, eu tava muito apreensiva e morrendo de medo de ser uma decepção, porque eu vi que algumas pessoas não gostaram muito e eu me surpreendi demais com essa história, porque ainda que o Neil Shusterman siga o mesmo caminho que ele estava seguindo em A Nuvem, ele continuou expandindo o mundo, ele continuou seguindo a mesma linha de explorar religião e de explorar temas atuais que vão além dessa coisa da mortalidade, ele conseguiu me convencer de tudo isso, então eu não consegui ficar assim, sabe, chateada com o fato dele estar levando a história pra esses outros rumos. Entre O Timbre e A Nuvem a gente tem um salto temporal, passam-se alguns anos, nós continuamos sim acompanhando os nossos protagonistas. A história, como eu falei, ela já tinha deixado de ser sobre eles em A Nuvem, porém em O Timbre ela realmente toma assim outros rumos de realmente ampliar os protagonistas, mostrar outras histórias, outras visões, porque a gente não pode esquecer que esse livro, ele se passa no nosso planeta, né, num futuro muito distante, e eu acho que o Neil Shusterman ele tem um ponto muito a favor dele nessa história, porque ele não foca a história em apenas um local, ele realmente vai mostrar o mundo todo, não é, por exemplo, igual a maioria das histórias de distopia, ficção científica, fantasia que a gente vê por aí, que fica em apenas um local. Aqui ele realmente vai explorar o mundo, então ele vai te mostrar como é a relação política entre os países, como que um país lida com a ceifa, como que outro país lida com a ceifa. Ele explora outras culturas, então ele vai mostrando não só essa cultura americanizada, vai mostrando outras culturas, como que as pessoas se comportam, e gente, é realmente muito legal. E isso é principalmente O Timbre. E aí, assim, o que eu posso dizer pra vocês, sem nenhum spoiler, é que eu amei O Timbre ainda mais do que A Nuvem. Foi o livro que eu dei 5 estrelas, apesar de ter favoritado o primeiro livro, eu dei 4,5 estrelas. Eu sei que algumas pessoas não foram tão fãs assim da conclusão, mas pra mim foi uma das melhores conclusões que eu já li. Eu amei, eu fiquei muito feliz. Eu acho que foi uma conclusão grandiosa no nível que precisava ser. É algo assim bem épico e eu acho que combina com todo o tom da história, principalmente o tom de O Timbre. Fiz um trocadilho aqui sem querer, quem leu vai entender, mas enfim, foi totalmente sem querer. E no Timbre também temos novos personagens, além dos personagens que a gente já tinha conhecido. Tem a inserção de personagens maravilhosos que eu fiquei completamente apaixonada. E vou dar aqui o destaque para Jericho, que é uma pessoa que eu amo. Não vou falar mais nada sobre essa pessoa, porque eu quero que você conheça e se apaixone por Jericho tanto quanto eu. A Nimbo Cúmulo também, no terceiro livro, ela tá, assim, com mais consciência, digamos assim. Ela tem um papel ainda mais importante, ela sempre teve, mas em O Timbre o papel dela é realmente
realmente muito importante. A gente conhece um pouco mais sobre o desenvolvimento dela e sobre quem ela é, porque, como eu falei, ela é uma inteligência artificial, mas ela se comporta quase como uma pessoa, então a gente acaba conhecendo mais sobre ela e se apaixonando ainda mais por ela, porque ela já era uma das minhas personagens favoritas. Mas em O Timbre eu amei ainda mais essa personagem. Eu realmente sou muito apaixonada por essa história. Eu tenho só coisas positivas pra falar praticamente, mas eu acho que é importante falar alguns pontos aqui pra já deixar vocês avisados aí caso vocês tenham interesse em ler. Como eu falei, eu favoritei o primeiro livro porque realmente foi assim uma leitura incrível, mas eu não cheguei a dar 5 estrelas por causa de uma coisa. O livro ele tem romance, né? Logo no primeiro livro já é ali inserido meio que um romancezinho. E essa foi uma coisa que me desagradou porque eu não vi necessidade nenhuma desse romance acontecer. Ele não fazia nem sentido dentro da história. Então foi uma coisa que me deixou muito chateada. Acabou impactando aí na minha nota final. Mas no fim das contas eu acabei gostando até do romance, né? Porque afinal de contas eu dei 5 estrelas pro Timbre, então até o romance pra mim passou a fazer sentido. Outra coisa que eu acho que já ficou claro, mas eu acho que é bom reforçar, é o fato de que essa história, ela vai tomando rumos diferentes. Então assim, o que a gente vê em O Ceifador é realmente só o início de algo muito maior. Se você acha que vai ser uma história assim que vai focar mais na jornada dos personagens, eu já vou te dizendo que não é bem assim, tá? A história ela começa com a jornada desses personagens, mas ela se torna uma jornada que vai muito além e que explora realmente a humanidade. Ela explora realmente o ser humano como um todo, vai mostrando os lados mais podres dos seres humanos, explora realmente a humanidade e usa aí a Citra e o Rowan como uma forma de explorar um pouquinho mais isso, só que também tem outros personagens maravilhosos, né? Como eu falei, tem o Faraday, tem a Curry, que eu amo muito aquela mulher, meu Deus do céu, ela é tudo pra mim. Tem o Goddard, sério, um dos vilões mais, assim, cruéis que eu já vi, é esse homem. Eu realmente não sei mais o que eu posso dizer pra te convencer a ler esse livro. A escrita do Neil Shusterman é tudo. Esses livros todos, eles têm uma característica que, assim, ao longo dos capítulos, entre os capítulos sempre tem algum texto. No primeiro livro, por exemplo, são os diários dos ceifadores. Em A Nuvem, são trechos da própria Nimbo Cúmulo, fazendo algumas reflexões. E no terceiro livro não posso falar. E, na verdade, nem tem como eu falar, porque em O Timbre são vários textos que significam várias coisas diferentes, então você tem que ir lendo e absorvendo aos pouquinhos pra no final você entender tudo. Bom, eu acho que eu já falei demais e eu espero realmente que eu tenha te convencido a ler essa história. Se você já leu, comenta aqui embaixo, vamos conversar um pouquinho sobre o amor que sentimos pelo ceifador, que realmente é uma história maravilhosa e incrível. Essa história já teve os direitos vendidos pra virar filme, realmente eu acho que é uma história que tem tudo pra ser grandiosa na tela. E acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero muito que vocês leiam O Ceifador, porque eu acho que é uma história que vale muito a pena. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado do cenário novo. E, como eu falei, deixa aqui nos comentários se você já leu O Ceifador ou se você ficou doido pra ler graças a esse meu vídeo, porque esse foi o objetivo. Lembrando novamente que se você ainda não é inscrito aqui no canal, o botãozinho tá aqui embaixo, gente. Se inscreve lá, vamos dar uma força. E deixa o seu like se você gostou desse conteúdo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!